aula 3, definições de funções, né? Então, vamos lá, na apostila. Definições de funções. Você parou para pensar o porquê da conta de luz ou d'água de uma residência pode apresentar variações dos seus valores durante o mês? Aí aqui nós temos um. Vou aumentar aqui para a gente ter uma ideia aqui. Tá? Então, aqui nós temos aqui de um ano, tá? A comparação é de um ano. Isso aqui são gráficos, né? É, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, em fevereiro era 250 quilowatts, não dá para ver direito. Parece que. E aqui é 230, né? É, e aí dá para a gente fazer uma comparação, né? Dos meses, o que, que aconteceu aqui, porque teve um aumento aqui, e conforme foi passando o tempo, foi abaixando os valores de quilowatts, né? É, a, essa relação é em relação a quilowatt-hora, né? Consumo de energia elétrica. Aí tem onde foi tirada a notícia, né? Isso ocorre porque a conta de luz, água e o telefone residencial são calculados a partir do seu consumo. À medida que se utiliza mais o serviço, maior será o valor a ser pago. A essa relação damos o nome de função. O conceito de função é um dos tópicos mais presentes na matemática. Não só há aplicações de seus conceitos na matemática, mas também na física, economia e diversos momentos no nosso cotidiano. Podem ser descritos por função, a velocidade do carro, o cálculo de oferta e demanda, né? Então, você calcular a velocidade do carro, você depende do quê? Do tempo e da quilometragem, né? Do tempo que você tem que chegar até um determinado lugar e o deslocamento que o carro vai fazer. Aí isso vai determinar a velocidade, né? A construção de uma tabela. Para relacionar duas grandezas que dependem uma da outra, utilizamos uma tabela. O que segue segue a mostra de bula de um remédio. Vejamos abaixo. Bom, antes de começar a falar sobre isso aqui, o que na verdade é função? Função, casos de dependência. Eu dependo de uma coisa para ter a outra. Por exemplo, quando você vai comprar um refrigerante, para saber o total do valor que você vai pagar, o que você faz? Você pega a quantidade de refrigerante e multiplica pelo valor unitário, né? Então, para você saber o preço, depende do quê? Da quantidade de mercadoria, de refrigerante aí no caso, de refrigerante. Quanto maior for a quantidade de refrigerante, maior vai ser o preço, né? Então, nesse caso, são duas grandezas, que é a quantidade refrigerante e o preço que vai pagar no final, né? Então, grandeza é tudo aquilo que você pode medir, né? Tudo aquilo que você pode medir é grandeza. Então, para você ter uma função, uma coisa está em função da outra, é porque ela depende daquela para existir, né? Então, vamos ao exemplo 1 aqui, que é a bula do remédio. Diz assim, modo de usar 5 gotas a cada 20 quilos de peso. Então, a cada 5 gotas são 20 quilos de peso, né? Pela tabela abaixo, podemos ver a variação dessa função. 5 gotas, 20, 10 gotas, 40, 15 gotas, 60, 20 gotas, 80, 25 gotas, 100, assim sucessivamente, né?
Para demonstrar isso, essa relação de função, nós podemos representar também a função em relação ao diagrama. Então, nós vamos colocar aqui os valores da quantidade de quilo, né? 20 quilos, 5 gotas. Vamos colocar aqui como se fosse X, né? X, a quantidade de quilo, e aqui o número de gotas, certo? Então, X está em função de quem? De Y. Dependendo da quantidade de peso, vai aumentar aqui o número de quilos, de gotas, né? Do remédio. Podemos também representar a relação de dependência por diagrama, utilizando o exemplo acima, nomeamos de X, né? O conjunto dos valores de peso e Y a quantidade de gotas. Então, nós temos aqui X, a quantidade de peso, e aqui a quantidade de gotas. 0 vai estar ligado em 0. Não tem nada, né? Não tem quilo nenhum, então aqui vai ser 0. 20 quilos, 5 gotas. 40, 10 gotas. 60 quilos, 15 gotas. 80 quilos, 20 gotas. 100 quilos, 25 gotas. Todos os elementos desse conjunto estão ligados a um único elemento aqui, do conjunto. Nós chamamos esse aqui, podemos chamar de A, e esse aqui de B. Continua sendo x e y, vamos lá. Então, todos os elementos de x estão ligados a um único elemento em y, certo? Então, podemos chamar isso de função, ok? Notação de função, nós chamamos função de f de x, tá? Utilizamos f para representar uma função. Na matemática, como você já sabe, utilizamos letras para representar grandezas variáveis. Não necessariamente a letra pode ser y, pode ser v, e às vezes também não é f de x, é v de x, v de t. Então, depende do enunciado da questão, tá? Se você trabalhar com física, química, nem sempre vai ser a YF de X que vai aparecer. Vai ser outras grandezas que vão estar lá como representando F de X e Y. Então, a gente colocou de forma geral, Y é igual a F de X. Ou seja, Y está em função de X. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, deixa eu botar aqui. Nesse exemplo aqui das gotinhas, se eu coloco F de 0, aonde está ligando o 0? O 0 está ligando no 0. Ou seja, qual é o x aonde está levando o y? O x em função de y. Quer dizer, o y está em função de x, né? Então, função de x, quem é? É o y. Quem é o y? Nesse caso aqui, 5. Então, f de 5 vale 5. F de 40. Então, vamos lá. 40 vai estar ligado em quem? Vai estar ligado no 10. Se não tiver em forma de diagrama, você pode botar em forma de tabela. Né? 40 vai estar ligado no 10. Então, 40, F de 40 vai ser igual a quem? Qual é a função em 40? Vai ser quem? Vai ser 10 gotas. E assim vai. F de 60. Quem é F de 60? F de 60 é 15. E assim vai. Vamos lá. F de 100. F de 100 vai ser igual a quem? A 25. Pode ser escrito esse F de 0 como Y. Y é igual a F de 0. Y é igual a F de 2. Então, Y e F de X é a mesma coisa, tá? Significa que Y é função de X. Domínio, contradomínio e imagem, né? Vamos utilizar esse mesmo exemplo, né? De peso e gotas.
Domínio é o domínio da função. Sem ele não existe o y. Então, se você não colocar aqui qual o peso, você não sabe quantas gotas são. Então, o domínio vai ser sempre o x, no caso aí é o primeiro conjunto, né? E dele que você vai levar para o outro. E a imagem é tudo aquilo que recebe flecha. Nesse caso aqui, quem recebe flecha são todos os números. O contradomínio são todos os números, mesmo aquele que não recebeu flecha, tá? No exemplo anterior, x é o número que expressa o peso e é chamado de domínio. E y é dos números que expressam a quantidade de gotas é chamado de imagem, né? Por quê? Porque todos os elementos estão ligados aqui. Se eu tivesse um elemento fora aqui, né, o y fora, ele estaria no contradomínio, esse número, tá? Lembrando, para ser domínio, não pode ter elemento sobrando aqui, tá? A função é, só pode levar um elemento para lá, não pode levar dois elementos, e não pode sobrar elementos no conjunto dominante, tá? Lei de formação da função. Então, só para lembrar novamente, para ser função, não pode sobrar elemento no domínio, não pode sair dois elementos do domínio, não pode ser esse elemento, por exemplo, um elemento aqui, ele não pode sair duas flechas. Se ele sair duas flechas, não é uma função, tá? Então, para ser uma função, cada elemento do x tem que levar um único elemento em y. Pode chegar vários. A setinha pode ter dois elementos que você pode chegar, três elementos, não tem problema. Pode sobrar elemento? Pode. O que não pode é sair duas flechas no conjunto dominante e nem sobrar elemento no conjunto dominante, ok? Lei de formação de uma função. Definimos a lei de formação, a equação que associa os valores do domínio do conjunto X a um único valor do y, f de x. Para realizar essa associação, podemos utilizar uma tabela. Vejamos abaixo alguns exemplos. Exemplo 1. A tarifa de aplicativo no Rio de Janeiro é formada por R$ 1,70, preço inicial, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Ou seja, para você entrar dentro desse aplicativo, né, no caso, é uma tarifa de aplicativo, para você entrar nesse aplicativo, você tem que pagar o valor inicial de R$ 1,70. Você não utilizou esse aplicativo, mas aí, se você não utilizou, você vai continuar pagando esse R$ 1,70. Mas a cada quilômetro rodado que você, no caso aqui deve ser um aplicativo tipo Uber, né? A cada quilômetro rodado que você anda dentro desse Uber, você paga R$ 2,20, ok? Então, quando tiver por quilômetro rodado, por medida, por não sei o quê, significa que ele está dependendo, o 2, o 2,20 depende da quilometragem para saber o preço final. Então, no caso aqui, o Y é o valor final, tá? Então, nós temos aqui taxa mínima, R$ 5. Preço inicial, R$ 1,70. Taxa de quilometragem, R$ 2,20 por quilômetro. Taxa por tempo de corrida, 15 centavos por minuto. Qual é a lei de formação que define qualquer corrida nesse aplicativo no Rio de Janeiro? Então, nós temos aqui R$ 1,70. Vamos desconsiderar essa tabela, né? Porque não foi muito clara, porque taxa mínima de serviço, taxa mínima é a taxa que você tem, você não pode, não pode ser menos do que R$ 5 para a pessoa te levar, entendeu? Por isso se chama de taxa mínima. Pode ser R$ 5,01. Ele pode te levar. Agora, se for R$ 4,99, ele não vai te levar.
Então, nós temos aqui qual a lei de formação que define qualquer corrida de aplicativo. Nesse caso aqui, você vai ter a taxa inicial, que é de R$ 1,70, a gente chama de Y, que é o preço final, é igual, que eu não sei quanto é igual a 1,70, que é 1,7, mais R$ 2,20, X. Por que X? Porque eu não sei qual é a quilometragem, tá? Esse aqui é um valor fixo, a taxa fixa. Você entrou dentro do carro, você vai pagar isso aqui. E esse 2,20 é por cada quilômetro rodado. Então, é, onde Y é o valor total a ser pago, né? E X é a quantidade de quilometragem. Bom, podemos melhorar isso aí. Vamos botar aqui direitinho para você ver a lei de formação completa. Y é igual a 1,70, que é o preço da taxa, mais 2,20 X. Por que X? Porque você vai multiplicar esse valor a cada quilômetro rodado. Cada quilômetro rodado você vai multiplicar por 2,20. Melhorando isso aí, Y é igual a 1,7, que 1,70 é a mesma coisa que 1,7, mais 2,2x. Posso melhorar mais? Posso. F de x é igual a 1,7 mais 2,2x. Ok? Letra B. Se uma pessoa pagou o aplicativo e percorreu 10 quilômetros, quanto ela pagará? Então, ele percorreu 10 quilômetros. Então, o que você vai fazer? No lugar do X, porque o X é a quilometragem, e Y é o preço que você vai pagar no final. Então, no lugar do X, você vai substituir pelo 10. Então, vai ficar Y igual a 1,7 mais 2,2 vezes 10. No lugar do X, você vai colocar o 10. 10 vezes 2,2 dá 22. Primeiro faz a multiplicação, depois você soma. Então, 22 mais 1,7 vai dar o quê? 23,7. Então, 10 quilômetros que ele andar, ele vai pagar R$ 23,70. Ok? Letra C. Uma pessoa pagou R$ 14,90 em uma corrida. Quantos quilômetros ele percorreu? Esse C é diferente do B. O B ele te dá o quilômetro. Então, o quilômetro é quem? É o X. X. Aqui não, ele te dá o preço. Na letra C ele te dá o preço. Então, se ele te dá o preço, é Y, né? Da corrida. Então, não pode confundir. Ele quer saber quem aqui? Ele quer saber o Y. Ele quer saber aqui o quê? Ele quer saber o X. Ele não sabe quanto é o X. Ele não sabe. Ele sabe quanto é o Y. Tá? Aquele, quanto ele pagará? Então, é que ele quer saber o quê? O Y que ele não sabe. O Y aqui, ele não sabe. Foi o que a gente descobriu. O que a gente descobriu? Que o Y é 23,7, ou seja, R$ 23,70. Aqui não, aqui ele te dá o preço e quer a quilometragem, ou seja, ele te dá o Y e quer X. Aí você vai lá na fórmula, lei de formação, no lugar do Y você vai botar 14,9, que é R$ 14,90. Coloca a lei de formação, 7,7 mais 2,2x. Bota o x para o outro lado, né? Faz a troca, né? E aí vai ficar 2,2x é igual a 13,2. 13,2 dividido por 2,2 é só retirar a vírgula, porque aqui tem uma casa, o resultado é 6. Tá? Então, foram 6 quilômetros que ele percorreu e ele pagou R$ 14,90. Ok? Bom, então isso aqui é a aula 4, né? Aula 3, né? Aula 3, terminamos aqui a aula 3, que é a introdução à função, tá? Então é isso aí, gente. Grande beijo. Qualquer dúvida, coloque nos comentários.